abrir nossa Bíblia no Salmo 23. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. O Salmo de Davi. Um salmo bem conhecido, irmãos. Nós sabemos até de cor esse salmo. Aleluia, se os acharam. Diz assim: o bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e ando mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias. Amém? Amém? Não foi isso que foi cantado aqui? A bondade me seguirá, Senhor. Fui falar que Deus é bom. Nós temos um bom pastor. O nosso bom pastor é Jesus. Graças a Deus por isso. E só podem dizer isso, que todas essas coisas aqui irão nos acontecer, irão se achegar a nós, irão se achegar às nossas casas. Só podemos dizer isso, amados, quando somos ovelhas. Amém? Porque o pastor, ele conduz ovelhas. O bom pastor, ele conduz ovelhas. E nós precisamos tanto dessas coisas. Precisamos de descanso, precisamos de tranquilidade, de refúgio para a nossa alma, de orientação, de segurança. E tudo para nossas almas, em todas as situações. E só vamos alcançar isso quando nós estivermos no Senhor, quando nós estivermos em Deus, na sua casa, no seu apreço, ouvindo a sua palavra. Aleluia. Ele é a nossa companhia melhor, a companhia divina. Aleluia. Glórias a Deus. E Ele está conosco em nossa caminhada. Pode ter certeza que Ele é um Deus que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas dores. Ele sempre nos assiste. E os olhos dele estão diurnamente, estão todos os dias em nós. Os olhos do nosso bom pastor estão sobre nós. Ele nos vê, Ele contempla, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Porque muitas vezes o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração e sabe tudo que está dentro do nosso coração. Aleluia. E Ele sempre está conosco. E nesse caminho nós vamos encontrar honra, plenitude, graça, alegria, todos esses acompanhamentos, todos esses atributos divinos vão estar sobre nossa vida. Com toda certeza. E quando nós acordamos, o que nós temos que falar? Levantamos. Nós precisamos dizer misericórdia, bondade, aleluia, me siga. Todas as manhãs as suas misericórdias nos seguirão. E nós temos que dizer:
Me siga a presença do Senhor. Me siga, Pai, por onde quer que eu for, por onde eu quer que eu pise, o que quer que eu fale, a cada passo que eu dou, aleluia. Tudo isso é importante, amados. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. O seu pastor conduz a ovelha. E quando nós temos necessidades, quando nós temos angústias, quando nós temos medos, quando muitas vezes somos afrontados, quando muitas vezes passamos por situações difíceis, muitas vezes situações com pessoas, e nós precisamos, antes de mais nada, ouvir a voz do nosso pastor de nós. Ouvir, a palavra fala que nós precisamos ouvir e pensar e orar e falar: Espírito Santo, vem e me guia, Pai, nessa situação. O que vou dizer, o que vou falar, como vou proceder, e o Senhor vai nos dar escape. Amém? Glórias a Deus. Lá no livro de João 10, glória a Deus. João 10 fala do bom pastor também. Ele fala assim, João 10, na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este roteiro abre as portas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Então, o bom pastor, ele é aquele que abre a porta. Jesus, ele bate, ele abre a porta do nosso coração. E ele vem e nos convida a seguir. O bom pastor, ele é Jesus. E aquelas ovelhas que ouvem a voz do seu Senhor, elas fazem tudo para agradar o seu Senhor e o céu. Qual o Senhor que nós temos ouvido a voz? Qual o Senhor deste mundo? A referência deste mundo? Porque o Senhor deste mundo é Satanás. E Satanás, ele faz isso. Ele vem, ele quer destruir as ovelhas de Deus. Deus fala assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvem. Eu sou a porta. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Porque o ladrão é o mercenário. Ele muitas vezes ele vem para roubar as pessoas, para destruir os sonhos, com os vícios. Ele vem para querer destruir o ser humano com sugestões. Ontem, quando eu vim do hospital na madrugada com a minha filha, quando deixamos nosso projeto lá no hospital, por 2 vezes nós vimos, era bem tarde, eu acho que umas 2, 3 horas da manhã. 2 moças, primeiro uma andando muito rápido, um
um vento gelado, com poucas roupas. E eu olhei para ela, olhou para mim e falei, nossa filha, que dor, eu falei a verdade comigo. Alta madrugada, sem se importar com o frio, sem se importar com nada. Se alguém me abordar ela ou não. De repente ela poderia até ser morta ali, mas para ela já estava possuída pela unção de amor. O Senhor desse século, amados, que nós não venhamos, amados, a dar legalidades para outras vozes, porque o diabo ele é assim. Se nós damos legalidades, ele entra, ele vem com sapatinho de algodão, e aí ele vem dominando você, e ele quer ser o seu dono, e ele quer ser o seu cavalo, e você muitas vezes não consegue sair disso, porque você está preso nisso, mas o culpado muitas vezes somos nós, amigos. Porque quando o homem anda em outros caminhos, e sai da direção do Senhor, e sai do fogo do Senhor, há uma cegueira. Ele fica cego, ele não escuta nada. É como essa pessoa, ela não escuta ninguém. Porque o coração dela só se inclina para aquele outro lado, para a voz daquele outro Senhor. Então, amados, vamos, amados, esse presente cego, ele está cheio de novidades, está cheio de laços, aonde o mercenário, ele vai mostrar esses caminhos e ele vai querer aprisionar nós. Portanto, queridos, que nós venhamos a ter uma vida quieta, que nós venhamos ter uma vida modesta, que nós venhamos a somente olhar para Deus, que nós venhamos a colocar tudo nos pratos, nós vamos colocar tudo assim em ordem, e que nós venhamos a participar dessa santa ceia que o Senhor quer que nós venhamos a participar. O Senhor não quer que eu e você comamos voltas. O Senhor não quer que eu e vivamos no controle do diabo, porque Ele quer dominar a sua vida. E eu quero dizer para você que você é livre. O Senhor me chamou e te chamou, nós não somos mais escravos. Você não pode permitir, você deu legalidade, muitas vezes eu tenho muitas legalidades. Quais são as portas que nós abrimos? Porque o salteador ele vem, ele entra, ele arrasa, ele faz uma bagunça nas vidas das pessoas. Aleluia. E olha o que ele fala, Jesus não, ele é a porta, e se alguém entrar por ele, nada, e ninguém vai tirar ele do controle da minha e da sua. Aí, amados, nós não vamos ficar rodeados de circunstâncias embaraçosas, duvidosas, duvidando da nossa índole. Por quê? Porque nós vamos ter um que nos justifica. Porque se você tiver uma brechinha assim, é uma legalidade para Satanás falar. E ele fala, ele vai diante do Pai e fala sobre isso. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará o quê? Paz. O que nós temos? O que nós temos nesse aprisco? Comida, alimento, roupa, agasalho. Nós temos suprimento para a nossa alma no dia da nossa angústia, no dia da nossa tristeza, na calamidade. Deus sempre vai nos sustentar. Aleluias. E o ladrão e o mercenário deste mundo não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele quer o teu domínio, ele quer dominar você 24 horas. Ele não dorme. Deus não dorme, mas Satanás também fica. É uma guerra entre a minha vida e a sua vida. Mas se nós estivermos no Senhor, nós vamos descansar no Senhor. Eu preciso de paz, você também precisa de paz. O Senhor quer derramar sua paz aqui hoje. Recebe a paz do Senhor. O Senhor hoje ele quer quebrar correntes. Hoje o Senhor quer quebrar cadeias. Hoje o Senhor quer quebrar a cegueira dos teus olhos, a surdez dos teus olhos. Aleluia. O ladrão não vem senão para roubar, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Eu sou o bom pastor. O bom
a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, esse não é pastor. O mercenário, ele não tem dó. Ele não tem dó. Ele quer destruir. Primeiro ele vem com sutilezas. Primeiro ele vem totalmente sutil, totalmente disfarçado. Mas depois, amados, ele mostra a sua garra. E muitas vezes vai ser muito tarde quando a pessoa se levanta e acordar desse inferno de sono. Que não é pastor, que não são as ovelhas. Aí sabe o que acontece que ele faz? Ele vai ver o lobo e deixa as ovelhas e foge. Viu? Ele foge. Porque quando você tem, e é lógico, porque ele vai preparar a arapuca, e quando você cai nela, ele foge, porque a intenção dele é essa, acumular mais para o inferno. Ele quer mais adeptos dele para o inferno. E isso, enquanto isso, você com os pensamentos vazios, que a cabeça vazia, é o que do diabo, você vai fazendo todo o joguinho dele. E essa noite o Senhor quer te libertar. Ele quer que você tenha a clareza de Deus. Ele quer que você seja livre. E fala, Satanás, sai agora. Você não tem poder, você não tem domínio dos meus passos, nas minhas atitudes. Você não vai controlar nada, porque você não é o dono da minha vida. O dono da minha vida é Jesus Cristo. A Ele sim toda a honra, toda a glória e tudo. Aleluia. Agora o lobo, deixa. O lobo arrebata e desperta as ovelhas. Por isso que tem muita gente, amados, porque estão com a sua mente dividida, o seu coração dividido, vem na igreja, se alegra na igreja, mas é como aquela semente que caiu no meio das pedras. Estão cegas, estão dispersas, estão aí sem caminho, estão sem direção. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mas Jesus, Ele é o bom pastor e conhece. Ele fala, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Aleluia. Você tem conhecido o teu Pai? Aleluia. Aleluia. Porque Ele te conhece. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Mas Jesus, Ele sempre vai dar uma oportunidade. Ele sempre vai dar um escape para a ovelha. Ele quer buscar a ovelha ferida. Ele quer buscar a ovelha caída. Ele quer buscar a ovelha prostrada. Ele quer curar. Aleluia. Essa Jesus fala que te cura. Ele faz isso. Aleluias. Glórias a Deus. Ainda tem outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar essas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, pastor. Jesus está falando aqui que haverá só um rebanho. Vai juntar as nações, tribos e línguas. Ainda há outras ovelhas. Aleluia. Glórias a Deus. Quantas, amados, quantas. E haverá um rebanho só e um pastor, cumprindo a palavra que diz que toda língua, todo joelho se dobrará e vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Por isso, Jesus fala, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. E ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Jesus tem a sua vida para nós. Para Deus, tenho poder para dar, poder para tornar e torná-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, amados, neste caminho, aleluia, neste caminho nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos plenamente a satisfação. É assim que vivem os cristãos. Não como o mundo. Você reparou? Muitas pessoas falam por mim também. Muitas vezes já quando olhamos
Vamos ser ovelhas do Senhor, amados, em nome de Jesus. Amém. E em tudo dai graças. Aleluia. Ah, não, mas eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assado. Ah, porque hoje eu só tenho uma bicicleta. Ah, é uma bicicleta, uma porcaria de bicicleta. Olha essa moto, esse carro velho só dá trabalho. Ele quebra muito. O meu salário é uma miséria. Não dá pra nada. Você já está amaldiçoando, amados. Que voz tem dado? Ouvidos a voz do Senhor deste mundo. Ele é o murmurador. Ele é o que murmura. Ele é o que quer causar insatisfação dentro dos corações. Depressão dentro dos corações. Nada tá bom. Ah, porque meu casamento? Poxa, foi a pessoa que murmurou, você que escolheu. Você escolheu. Agora, a tua obrigação é orar pela tua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua família. Mas essa família não queria ter nascido para você, nasceu lá. Foi a família que ele escolheu para você, porque ele te formou dentro do ventre da sua mãe. No Salmo 119 fala: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Ele é o pastor, ele cuida da ovelha. Se você é ovelha, você vai entender. Ah, porque quando eu estava lá no mundo, eu não entendia, Pai. Eu tinha uma revolta, eu falava: meu Deus, porque está tudo errado. Mas agora eu sei que ovelha, eu falo: não, Pai, eu sei que tudo vem de ti, tudo é a tua permissão. Passa a mão no seu nariz, aleluia, no seu cabelo. Ah, porque minha perna é fina. Ah, porque minha perna é grossa. Ah, porque meu cabelo é crespo. Ah, porque é liso demais. Todos os fios estão contados na sua cabeça. As nossas articulações, as nossas células. E se você olhar para as mãos dele que te fizeram ao Senhor, o Senhor me fez de uma maneira, no Salmo fala, maravilhosamente, assombrosamente maravilhosa. Me formasse, me teceste no ventre da minha mãe. Amém, amados? Glórias a Deus, precisamos entender isso, amados. Glórias a Deus, sejamos gratos por tudo que nós temos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu ouvi há cerca de um mês atrás um testemunho que me marcou muito. Uma mulher, ela servia a Deus e ela ia buscar a Deus. E o marido dela não era crente. E ele, toda vez que ela saía, ele falava assim: eu não gosto que você vai lá. Eu não gosto que você vai naquela igreja. Aliás, eu não gosto que você vai em igreja nenhuma. Eu não gosto de crente. E ela orava, ele estava no seu quarto orando. E um dia, ela falou: Senhor, eu vou, porque eu tenho sede de ti. Eu vou buscar em ti. Isso foi nos Estados Unidos, foi um dia de neve. Não lembro direito do lugar. E aí, amados, aquela noite, quando ela chegou em casa, ele fechou a porta e não deixou entrar. E no outro dia, de manhã, quando ele abre a porta, quem estava lá? A ovelha do Senhor. Sabe quem estava cuidando? O Senhor, porque amou o Senhor. E o que ela fez? Ela entrou quieta e abriu a porta, ele estalou os olhos e ela não disse nada. Nada. Porque quem nos justifica, amados, é o Senhor. E daquele dia em diante, a mulher, louvado seja esse Deus que você serve. Eu quero servir esse Deus também, porque eu nunca vi tanta fé. E ele serviu esse Deus todos os dias de sua vida, através do testemunho daquela ovelha. Para quem nós temos emprestado os nossos ouvidos. As sugestões quais são que nós temos deixado entrar no nosso coração, que tem contaminado a nossa vida, que tem deixado muitas vezes a ira, a tristeza,
quero chutar logo acabar. Não, para tudo há uma solução. Se nós esperarmos no Senhor, o Senhor Ele vai vir sobre a nossa vida. Aleluia. Sejamos gratos. E que Deus possa arrancar todos os espinhos da nossa alma, todos os espinhos, amados. Fala, Senhor, me ajuda a tirar. Puxa, dói. Vai sangrar, mas puxa. Puxa, Senhor, puxa, ainda que doa. Tira todo o capricho. Ele quer tirar todos os espinhos da sua ovelha. Amém? Ele quer te fazer forte, sarado, curado, cura as feridas. Com a sua mão forte, Ele pode arrancar. Você não pode, eu não posso, mas Ele pode. E plantando o fruto do Espírito Santo e da sabedoria em nós. Tenta, faz uma demonstração, faz um propósito. Faz. Senhor, eu quero ter essa fé, eu vou fazer dessa maneira. Mas você tem que fazer no final, não esperando. Amém? Glória a Deus. Porque Ele é o Deus, amado, que refrigera a nossa alma. E com isso, a ovelha vai ter essas coisas todas. A bondade nos seguirá todos os dias da minha vida. Ele vai me fazer deitar sobre esses passos verdejantes. Ele vai me guiar mansamente às águas tranquilas, ainda que as águas estejam tortuosas, ainda que o vento esteja no rio, ainda que haja tempestade, o Senhor vai fazer. E vão dizer, como você vai fazer só o Senhor é Deus? Com Deus eu posso todas as coisas. Ele vai refrigerar a sua alma, e não é calmante, não é psicólogo, ele vai refrigerar porque Ele faz isso. Aleluia! Ele vai te guiar pela vida da verdade, da justiça dele. Aleluia! Por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Olha aqui o 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Lembra lá de Esther, a judia, Ramã, era o segundo ali do rei Assuero, estava tramando para matar os judeus, para enforcar Mardoqueu, estava todo e fazendo o jogo dele. Aí a rainha Esther, a ovelha, ela teve discernimento, segundo o seu tio Mardoqueu. Esther, se o povo perecer, você perece também. Proclama um jejum. E Esther fez isso. A sabedoria do Senhor veio, mas muitas vezes não vai ser fácil, não. É preciso um jejumzinho, é preciso um propósitozinho. Preciso pagar um preço. É preciso se alimentar. É preciso vir à casa do Senhor, é preciso ser crente, é preciso participar da Santa Ceia, senão você não tem parte com Ele. Daqui a pouco eu vou falar de ceia também. É preciso disso, tudo isso, é a substância da ovelha. A ovelha está ligada lá no ramo, que é Jesus Cristo, na árvore dele. Aí Esther jejuou, pregou o jejum, e ninguém comeu, e ninguém fez nada conforme a vontade do Senhor. Ela falou, eu vou até precisar comigo, se eu obedecer, eu obedeço. E aí ela foi, quando ela chegou perto do rei, e foi andando, e se o rei não tivesse chamado naquele dia, porque ele tinha outras concubinas, ele não levantasse o cerne dela, ela estava na roça, literalmente, porque ele já mandava sair do palácio, ou castigar, não sei assim. Mas como Deus tinha plano daquela mulher, quando Esther chegou naquela porta, mas ela estava preparada, ela estava ungida, ela estava com a mente de Cristo e convicta, como o apóstolo Paulo não teve a vida com preciosa. Isso foi muito precioso para Deus. O que aconteceu? O rei Senhor levantou o cetro dele, o cetro dele, o cetro maior que isso aqui. Quando ele fez isso, ele levantou e ela entrou. Você sabe que o cetro da justiça está neste lugar. O Senhor está levantando o cetro da justiça aqui nessa noite. Se você crer, vai estar liberado aquela causa que você tanto, meu Deus, eu creio. Mas eu quero estar nesse propósito do Senhor, eu quero ver isso. Então você quer, se você
isso. Deus vai liberar, porque o cetro da justiça está neste lugar. O cetro do Senhor está dizendo: ei, eu sou contigo, não temas por onde quer que eu vou. Eis te afronto, mas eu sou contigo. Permaneça em mim, confie em mim, faz um acerto comigo, arruma a casa. E você vai ver um grande lamento, vou dar um livro aqui mesmo para você, para a tua casa, para todos da tua casa. E aí, a Esther foi. O que você quer, minha rainha? Eu gostaria de preparar um banquete. Mas convida o seu homem lá, o Ramã, seu capitão. Mas Esther, por que convida? Aí fez o banquete. Chamou o Ramã. Ramã ficou todo. Nossa, eu sou importante mesmo, né? O rei já tinha colocado até um anel dentro dele, né? Para ele ter autoridade de fazer o que ele quisesse ali. E aí ele sentiu com essa autoridade, aquele anel representava que ele tinha um poder, que estava decretado isso dos judeus, os judeus poderiam vir ali. E ele faz aquele banquete, prepara aquele banquete. E ali passou-se aquela noite. Vamos dizer, Esther falou nada. Esther preparou o coração do seu rei. É isso, amados. A sabedoria das suas palavras. Precisamos entrar diante do Pai, porque Deus sabe o que está dentro do seu coração. Se há sinceridade, se há verdade, se há justiça, é Ele que vai me justificar e te justificar. E a prova vai vir. E tudo que está no oculto vai ser desempenhado. Porque nele não há escuridão, não há trevas, é luz, é tudo claro. E no outro dia ela fez o outro banquete. E aí, Esther, pode falar. Aí Esther falou: olha, este homem ali, eu sou judia, ela se revelou, amados. Eu sou judia, e esse homem quer exterminar o povo judeu. Inclusive, se esse povo for exterminado, eu também estou ali. E que assim ele fez. É? Pois ele tinha preparado uma forca para Mardoqueu, que era o tio de Esther. Falou, pois ele que seja morto daquela forca que ele mesmo preparou. Amém? Vamos ler de novo? Aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O inimigo de Deus ali caiu por terra. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluias. Na cultura oriental, no Oriente, ungia-se a cabeça das pessoas, os viajantes chegavam, andavam léguas, eles pegavam o óleo de azeite, eles ungiam ali como um acolhimento àquelas pessoas, como recepção, como honra. Eles ungiam aquelas pessoas. E o óleo de azeite, nós sabemos que ele era levado nas cerimônias religiosas, sacerdotes, profetas, eles eram ungidos por esse óleo, como sinal de honra e acolhimento. E essa noite, o óleo do Espírito está aqui, me ungindo e te ungindo. Você quer ser ungido pelo Senhor? Aleluias. Abaixa a sua cabeça e fala assim: me unja, eu não sou nada sem ti. Que o teu óleo venha transbordar na minha cabeça, Senhor. Essa noite, o óleo espiritual do Senhor, Ele quer transbordar sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os pastores mesmo das ovelhas, usavam o óleo de azeite para curar as feridas, as picadas de insetos, para evitar que os insetos viessem sobre aquelas ovelhas. Ele usava aquele óleo. E isso era cuidado e proteção. O azeite nutria a pele, nutria o cabelo, aqui da época, né, irmãos? E essa noite, o bom pastor, ele quer passar azeite nas tuas feridas. Moça, eu não te conheço, mas o Senhor quer curar as suas feridas. Aleluia, são grandes, muito grandes. E essa noite está aqui o bom pastor. Aleluia, sinta a presença dele.
Aleluia. Ele quer curar, porque Ele é um bom pastor. Aleluia. Esse bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, pelas suas obras. Portanto, amado, que nós venhamos escolher o Senhor certo. Aquele jovem rico, qual que era o Senhor dele? Era o dinheiro. Jesus falou para ele: Jesus, mas eu faço tudo que você está falando aí, os seus mandamentos, mas você quer me servir? Então dá todo o seu dinheiro aos pobres. Ele não quis. Então o Senhor dele foi o dinheiro, a riqueza. E Mateus 6,24 fala que há dois senhores: ou você serve a um, ou serve a outro. Ou você desagrada a um, e você agrada o outro. Se você servir o dinheiro, você vai agradar o dinheiro, o Senhor do dinheiro, Mamon. E se você servir a Deus, você vai agradar a Deus. E nós precisamos dessas coisas, amados. É necessário para o dinheiro, é necessário? Não é necessário? É necessário. Mas o reino de Deus não são todas as coisas. Esse reino tem todas as coisas. É um reino poderoso. É o maior reino. Vai acabar. Pode não sobrar nada. Vai ficar pedra sobre pedra, mas a palavra de Deus não passa. E o reino formoso de Deus está nos aguardando. Amém? E nós vamos ter uma vida ainda regalada aqui na terra, por permissão de Deus. Deus vai dar o melhor para mim e para você. Lucas 6,46 fala: por que me chama Senhor e Senhor e não fazer o que eu digo? Ser ovelha é reconhecer Ele como seu Senhor e se submeter a Ele. Aleluia, as suas ordenanças, né? Para que o Salmo 23, todo ele, venha nos curar, venha nos restaurar, para que venha se cumprir em nossas vidas. Certamente, a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Bem? Vamos orar. Aleluia. Oh, Pai querido. Oh, Pai amado. Deus de mistério, Deus de poder, Deus de benignidade, benigno, bondoso, nosso pastor, nosso conselheiro, nosso guarda de Sião. Essa noite nós estamos aqui como ovelhas, muitas vezes tem ovelhas feridas, ovelhas tristes, ovelhas preocupadas, ovelhas atacadas pelos mercenários. O mercenário já lançou tantas coisas sobre essa ovelha, mas o Senhor está dizendo que hoje aqui, essa noite, Ele quer arrancar toda a tristeza do seu peito. Ele quer te dar todo o aborrecimento. Ele quer que você hoje venha se encharcar deste óleo precioso. Esse óleo que cura, esse óleo que renova, que alegra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Venha sobre nossas vidas, nosso Senhor, que nós possamos andar ouvidos somente ao Senhor que dá paz, ao Senhor que dá refrigério, ao Senhor que entende, ao Senhor que sonda os nossos corações, ao Senhor que compreende, ao Senhor que não quer ver nenhuma ovelha dispersa no seu apreço. Que o Senhor venha aqui essa noite trabalhar no meu e no seu coração. Ele quer que eu e você venhamos a descansar nessas águas de refrigério. Descansar nessa água. Ele quer que eu e você venhamos a depositar nele a nossa fé, a nossa confiança, a nossa adoração. Ele quer que eu e você tenhamos os olhos somente nele, porque nele nós temos todas as coisas necessárias para a nossa vida cotidiana. Não sai fora do abismo. Não sai. Não sai.
Não sai porque a universidade está te esperando ali já para te cobrar, para te acusar, para multar. Ele quer ser o teu dono. Mas o teu dono diga, é Jesus Cristo. Aqui está Satanás. Nunca mais. O Senhor é que vai me conduzir por essas águas tranquilas. Ele que vai me lavar. Ele que vai me tirar do lamaçal. Chega, lamaçal não. Não quero voltar. Eu quero ficar no Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E descansar. Porque o diabo não vai mais te acusar. Amém? Tem que ter determinação, filha. Seja filha. Em nome de Jesus. Amém? Fica aí nessa palavra. Amém? Graças a Deus. Terça-feira nós temos mais um culto lá no Orlando Carrilho, hoje 51, às 19h30. Se vocês puderem, vão. Tem mais alimento, mais um pouquinho de alimento para nossas almas. Amém? Quinta-feira também, mais um culto às 19h30, estudo da palavra. O Senhor quer que eu e você venham se alimentar da palavra de Deus, para que nós venhamos a ficar saciados. Porque se a ovelha vem na casa do Senhor e sai com dificuldades, é porque ela não se alimenta da palavra. Se ela não está comendo a palavra, se ela não está entendendo, não coloca em prática, é porque ela está com o teu olhar ainda no pé cá, outro no pé lá. Seja o do Senhor. Amém? Graças a Deus. Quinta-feira, 19h30, estudo com o pastor. As cartas de Gálatas, né? Vamos rever a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, por meio de sua irmã, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus.